E aí? E aí? E aí, meu querido? Hugo Mota, novo presidente da Câmara de Deputados Federais, vai salvar Bolsonaro? E aí, meu querido e minha querida? Eu já falei para vocês e vou repetir, para mim, Hugo Mota é mais do mesmo e muito do pouco. Não vou mentir, por quê? Porque ele é sucessor de Arthur Lira. Logo, não tem como ser diferente. Pegou o código? Pega o código, meu querido e minha querida. Logo, eu digo para você aqui, Hugo Mota, sendo mais do mesmo e muito do pouco, vai depender de algumas situações para ele salvar ou não Bolsonaro. Que situações? Interesses políticos, conveniências, alianças, etc, etc, etc. Se for mais interessante, não é verdade, dar uma anistia para Bolsonaro e sua trupe, ele o dará. De repente, aprovar a mudança da lei da ficha limpa, não é? Ele o fará. Por quê? Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega centrão. Sendo mais do mesmo e muito do pouco, o que interessa é o quê? Os interesses da trupe, da galera, né, do seu conchavo. É essa a situação. E diante da configuração hoje, ele não vai, não. Não vai, não, não vai, não. Mas que fique claro por que ele não vai. Porque os interesses hoje predomina o interesse e a força do judiciário. E hoje lá no Congresso também tem a força da oposição. Olha só que interessante, não é da oposição, é da situação do governo e da maioria ali, que no meu entendimento é sem anistia. Mas existem os movimentos que ele, escorregadio como Arthur Lira, fala coisa com coisa. Uma hora sinaliza não anistia, outra hora sinaliza para anistia, uma hora diz que a lei da ficha limpa realmente 8 anos é muito exagerado para a inelegibilidade. Por que eu digo isso? Foi escalado lá no Congresso Nacional Eduardo Bolsonaro na Câmara de Deputados Federais e Flávio Bolsonaro no Senado Federal para articular de tudo quanto é jeito alguma salvação para o inelegível daqui a pouco presidiário Bolsonaro. E para começar, os trabalhos da trupe começaram muito mal. Eu não sei se é porque são imbecis ou se é porque realmente, como não tem jeito, aí eles fazem qualquer coisa, de qualquer jeito, para manipular a galera da extrema-direita. Porque, faça-me o favor, olha a mais nova aqui deles, é essa aqui, ó. A mais nova que eles estão se apegando. Biba Nunes, Bibos, né? Bibo Nunes, deputado federal bolsonarista. Com o presidente Bolsonaro, no encontro do PL hoje, confirmamos apoio total para ele como candidato em 2026. O PLP 141 de 2023, de minha autoria, é que reduz a inelegibilidade de 8 anos para 2 anos, viabilizando a candidatura do inelegível, no caso. O colega Felipe Barros será o relator e será a prioridade do PL a aprovação. Bolsonaro presidente em 2026. PL 141/2023 permitirá Bolsonaro em 2026. Bom, politicamente, esse PL só haverá andamento se Hugo Mota der um andamento. Olha aí uma das principais importâncias dos presidentes das casas respectivas. Ele é o dono da pauta. Só anda aquilo que ele deixa andar. Pois bem, é prioridade do PL isso aqui. Eles preveem mudar a lei da ficha limpa, que estabelece que a inelegibilidade é de 8 anos, eles querem reduzir para 2 anos. O ensaboado do sucessor de Arthur Lira, Hugo Mota, já deu entrevista e disse que realmente 8 anos é muito tempo. Segundo ele, são 4 eleições, mas no Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. É porque é de 4 em 4 anos ou é de 2 em 2 anos? Na verdade, o interstício de uma para uma da mesma base é de 4 em 4 anos.
Só que tem as gerais e as locais, não é? Que acaba sendo por um interregno do tempo de 2 em 2 anos. Só que ao mesmo tempo que ele falou isso, depois ele diz isso e falou que tudo depende dos líderes e tal e coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso eu estou falando do aspecto político, que para mim não me surpreenderia nem um pouco se ele colocasse em tramitação essa situação para passar mel no bigode dos bolsonaristas, que tem a maior bancada de deputados federais. Agora, o que ocorre do outro lado? Que eles não querem mostrar, obviamente. Que lado que é? Esse lado aqui, ó. Por favor. A justiça condena uma pessoa pela instância superior, dentro daquela justiça especializada, leia-se Tribunal Superior Eleitoral, condenou Bolsonaro 2 vezes como inelegível até 2030. Aí, de repente, o Congresso Nacional, por um projeto de um bolsonarista, vem com um projeto de lei estabelecendo a alteração de 8 anos de inelegibilidade para 2 anos. E ele acha que essa lei vai alcançar Bolsonaro? Aí a gente entra no campo judicial. Não vai alcançar Bolsonaro. Pega o código. A lei, segundo, ó, tanto que essa lei é importante, que eu sempre falo para vocês, é uma lei pequenininha que vale a pena estudar. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, é uma lei pequenininha que é conhecida como a lei das leis. E a Constituição é a lei suprema. E tem a lei das leis, que é a LINDB, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. O que a lei diz? Diz que uma lei, quando aprovada, ela vale a partir da entrada em vigor, a partir da publicação dela, em regra. Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui, para depois não falar que eu não estou ensinando direito. A lei, em regra, passa a valer a partir da sua publicação. É aprovado no Congresso, tal coisa, é sancionado pelo presidente, vai para o Diário Oficial, publicado no Diário Oficial da respectiva casa, municipal do município, estadual do estado e federal da federação, no Diário Oficial. Está valendo a lei. Entra em vigor a partir da sua publicação. Agora, se no corpo da lei tiver estabelecido uma data anterior para a sua vigência, aí sim estará estabelecido uma data anterior. Só que nesse caso aqui, se eles fizerem isso, presta atenção no que eu vou explicar. Se eles colocarem no corpo desse PL que essa lei vai valer anteriormente à decisão do TSE, essa lei é absolutamente inconstitucional. Já nasce morta. E a justiça vai derrubar, porque não pode. Isso é tão óbvio, não é? Será que para os bolsonaristas não é tão óbvio assim? Será que eles têm algum problema de capacidade cognitiva que eles acabam acreditando nesse tipo de presepada? Eu fico pensando, será? Mas, enfim, não pode, de forma casuística, interessada, o legislativo legislar em causa própria, seja em causa dos deputados e senadores, seja em causa de uma pessoa específica. Essa lei teria endereço certo e determinado, o que faria com que ela se tornasse absolutamente inconstitucional. Mas, no campo político, ela pode andar. Que vai ser o quê? Vai ser alimento para a extrema-direita, que trabalha com desinformação, mentira, fake news, teoria de conspiração, e acaba manipulando as pessoas, em grande parte, pela sua falta de conhecimento. E outra parte é porque exatamente a pessoa, embora saiba que tudo é uma mentira, uma falácia, uma fake news e uma desinformação, eles se alimentam disso porque eles encontraram ressonância a partir do seu racismo, da sua homofobia, da sua transfobia, da sua misoginia, enfim, encontrou seus semelhantes a partir do bolsonarismo de extrema-direita. Mas isso aqui é chovendo molhado. Isso aqui é alimento para a extrema-direita e para palanquete dessa galera. E um deputado federal, como esse Bibo Nunes aqui, coloque isso nas redes sociais dele, tal e coisa, como se fosse uma vitória. E está ganhando 44, 46 mil reais para isso. Para isso. E ainda tem gente que está batendo palma. Só que não vai.
é outra situação absolutamente inconstitucional. E no frigir dos ovos, se porventura Hugo Mota der um andamento em projetos como esse e da decretação de anistia, são inconstitucionais. São projetos inconstitucionais. Que, inclusive, eu acho que deputados e senadores poderiam até entrar com mandado de segurança para que o Supremo suspendesse a tramitação desse tipo de projeto absolutamente inconstitucional. Por quê? Vai gastar dinheiro público, vai gastar tempo, vai alimentar a extrema-direita, vai servir para fazer os videozinhos bravateiros de desinformação, mentira e fake news e teoria de conspiração, e, além de tudo, vai gastar dinheiro público, porque ao invés deles estarem aprovando proposituras que venham trazer resultados para a sociedade brasileira, resolvendo os conflitos que afligem o povo, e ganham 44, 46 mil reais. Não vou nem falar de outras verbas. Eles ficam fazendo projetos de leis absolutamente inconstitucionais só para alimentar a extrema-direita. E quem está pagando a conta? Eu, você e eu. Por isso que eu digo e repito, para mim o Hugo Mota é mais do mesmo e muito do pouco, e vai acabar deixando esse tipo de situação tramitar. Para quê, Andréia? Para alimentar a extrema-direita, passar o mel no bigode do gato, ou do gado, não sei, e então ele tem as benesses dele do apoio da maioria, uma vez que o PL, não é a maior bancada de deputados federais, eleitos pelas urnas eletrônicas que eles diziam ter fraude. Inclusive, o PL recebeu mais de R$1 bilhão no ano passado, porque ele tem a maior bancada de deputados federais, que é o primeiro critério para receber dinheiro do fundo da eleição, da democracia. O segundo critério é o quê? A quantidade de senadores. Eles têm a segunda maior bancada de senadores eleitos pelas urnas eletrônicas. Mas as urnas eletrônicas não tinha fraude? E a fraude das urnas eletrônicas? Não estou entendendo mais nada. Ô, Central, me ajuda! Tem fraude ou não tem fraude? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Depende. Para a extrema-direita, tem fraude quando eles perdem a eleição. Se eles perdem a eleição, tem fraude. Se eles ganham a eleição, não tem fraude. Aí o sistema eleitoral é lindo e maravilhoso, o presidente que está lá é lindo e maravilhoso, e está tudo muito bem. Notadamente, quando ele recebe mais de R$1 bilhão por essa configuração eleitoral que foi dada em 2022. Mas, André, como assim recebeu um bilhão? De Biba Nunes. 886 milhões a título de fundo eleitoral e mais de 200 milhões a título de fundo partidário. E a fraude é as urnas, não é? E por falar em fraude, Carmen Lúcia falou e falou bonito. E eu quero colocar um tico da fala da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é a nova presidenta. De onde, Andréia? Uai, gente, do Tribunal Superior Eleitoral, que eu sempre digo para vocês que a justiça eleitoral é uma justiça especializada, que tem algumas especificidades que outras justiças não têm, como, por exemplo, o poder de polícia. A justiça eleitoral, ela não precisa ser provocada para agir, ela age e deve agir de ofício. É por isso que Alexandre de Moraes fez tudo o que fez em 2022, notadamente para garantir o pleito eleitoral probo, honesto, garantindo a equidade de armas para os candidatos e, de fato, de verdade, a liberdade do cidadão, da cidadã, escolher aquele candidato sem as mentiras, sem toda a situação. Por isso que ele exerceu o poder de polícia. É uma das especificidades da justiça eleitoral, bem como a capacidade consultiva. Ela também tem a competência consultiva. É a única justiça, o único lugar que determinadas pessoas com partidos políticos pode fazer consulta para um juiz e para um ministro. Só lá. Vai fazer lá para o juiz da vara para você ver o que ele vai falar para você. Mas na justiça eleitoral também tem essa especificidade muito importante. Vamos ouvir a presidenta do TSE. Enquanto isso, coloque aí: sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E o gadinho que está chorando na live? André, fala para ele, senta e aprende, que aqui a gente ensina com muito amor e carinho e dedicação. E que aqui é sem anistia. Chora, 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 chora. Para de chorar. Vai ficar chorando até quando? E daí? Cada inovação tecnológica, principalmente cada nova medida adotada sobre redes sociais, são objeto de atenção e cuidado
muito especial desta casa, pela repercussão que pode ter sobre o direito às liberdades, especialmente a liberdade de se informar, convencer-se e votar. Há de se garantirem as liberdades com a informação correta, para que a expressão seja manifestação de liberdade, não exposição manipulada de ódios e violências. O objetivo da justiça é a paz social. Os que atuam pela conflituosidade agem contra a justiça e comprometem as liberdades. Na medida e nos limites constitucionais da atuação do Poder Judiciário, que é limitado pela Constituição e pelas leis, cabe à magistratura desempenhar o seu dever de ser uma barreira contra o estado de guerra entre cidadãs e cidadãos, para beneficiar uns tantos interessados em cercear o direito livre de se informar e de concluir sobre o que cada um deseja para si e para o país. Quando tomei posse nesta presidência, afirmei que a justiça existe para as gentes, não para as máquinas. Nas máquinas se pode inserir o dado que a inteligência humana é capaz de criar. Porém, o ser humano não é capaz de criar duas coisas pelo que não pode incluir nenhuma máquina. A liberdade, que é quase um sentimento da humanidade, e o afeto, com toda a sua multiplicidade de sentimentos. Máquinas são coisas que nos ajudam, que interferem cada vez mais nas vidas humanas, mas que também podem promover desumanidades, como vem sendo praticadas tantas vezes. São poderosas algumas das máquinas, é certo, mas é preciso impedir que elas façam prosperar a violência, a agressão e o medo incutido nas pessoas. Porque se assim não ocorrer, chegará um dia em que elas nos matarão. Morreremos de medo. Só que não, ministra, exatamente essa situação. Não vão nos incutir medo e nem vão nos intimidar. E diante desse contexto, adivinha de quem que eu lembrei? TSE, tal e coisa. A presidenta falou firme agora na abertura do ano judiciário da Justiça Especializada Eleitoral, contra fake news, contra mentira, contra discurso de ódio e tal e coisa. Lembrei de Carla Zambelli. Carla Zambelli foi cassada pelo TRE de São Paulo por 5-2. Cabe recurso, vai entrar com recurso, o recurso vai para o TSE, chegou no TSE, vai ser cassada lá também. Aí vem os propagadores de mentira e de fake news. Bolsonaro já foi cassado. Não foi cassado porque não tinha cargo mais, né? Bolsonaro foi cassado porque não tinha cargo. Então ele foi declarado inelegível. Carla Zambelli foi cassada do cargo, cabe recurso, por isso que ela está no cargo até a decisão do TSE de confirmação da condenação do TRE. E foi considerado inelegível também até 2030. Pois bem, aí Bolsonaro foi dar entrevista. E disse que a Carla Zambelli foi cassada por abuso da liberdade de expressão. Mas abuso da liberdade de expressão, que eu conheço, desde que o mundo é mundo, é calúnia, é difamação, é injúria, incitação ao crime ou ameaça. Aí você abusou da sua liberdade de expressão. Vamos mostrar aqui. A Sâmia, a deputada federal Sâmia Bonfim, pegou esse tico-tico do Bolsonaro e esclareceu pro inelegível, inominável daqui a pouco, presidiário Bolsonaro. Que não é isso que ele tá falando, não. O que ele tá falando? Ele tá falando coisa com coisa? Tá parecendo dono de tranqueira? Pelo amor de Deus. Vamos ver a Sâmia aqui, por favor. Essa foi a acusação em cima da Carla Zambelli. Ela foi cassada basicamente por abuso de liberdade de expressão. Como o senhor Alexandre Moraes queria criar uma jurisprudência para vir por cima de mim, porque ele sabia que eu era crítico do sistema eleitoral, abriu essa jurisprudência para poder o quê? Vir para cima de mim. Até que os processos que eu respondo é esse: desacreditar o sistema eleitoral. Não, Jair Bolsonaro, a Zambelli não foi cassada por abuso de liberdade de expressão. Ela foi cassada no TRE de São Paulo por uma ação que eu movi por abuso de poder político e econômico, por descredibilizar o processo eleitoral, por incitar o golpismo e atentar contra a democracia e a vontade popular no nosso país. Aliás, eu espero que essa cassação seja só a primeira de todo um processo de responsabilização de todos os golpistas do Brasil, a começar por você, que em breve deve ser indiciado pela Procuradoria-Geral da República por tudo de ruim que fez para o nosso país, sobretudo contra a democracia. Então, a prisão te espera e nós vamos lutar por isso também. Essa foi a acusação em cima da Carla Zambelli. Calma, vai falar de novo não. Não vai falar de novo não, Bolsonaro, porque aqui a gente só coloca o tico-tico, porque senão nós não aguenta. Coloca aí, meu querido, a prisão te espera. Deputada federal Sâmia Bonfim deixou bem claro, a prisão te espera. A fila tá andando, a fila tá andando. E tá chegando a sua hora. Por isso esse desespero todinho
da trupe bolsonarista. Deputado, senador, pensa a situação. A cadeia te espera. Coloca aí, meu querido. E aqui é sem anistia. E por falar em toda essa situação, é importante a gente também trazer à baila a fala do deputado federal Ivan Valente dentro desse contexto do Hugo Mota. Coloca aí, ó, Hugo Mota fora. Eu já vou falar, que nem Lira. Não, para mim é mais do mesmo e muito pouco. Não, mas André, o governo apoiou, o governo não tinha como não apoiar, como que o governo vai apoiar? Lula não governa sozinho. Governa, não governa. Ele precisa do Congresso. Como que ele não ia apoiar o homem que vai ganhar? Eu entendo a posição dele, e eu sei separar as coisas. Agora eu também não sou obrigado a apoiar. Porque para mim, o Hugo Mota é mais do mesmo e muito do pouco em relação a Arthur Lira. Agora, nós podemos ser surpreendidos. Eu posso ser surpreendida positivamente. E eu oro e rezo e luto para ser surpreendida positivamente todo dia. Mas é difícil ser surpreendida positivamente, né, Gonê? Ô, Gonê, cadê você, meu filho? Mas vamos ouvir o Ivan Valente aqui, que é muito adequada e necessária a fala dele. Duas coisas sobre a posse de Hugo Mota na presidência da Câmara. A primeira é a questão da anistia. Ele disse lá, como Ulisses Guimarães, deve-se ter ódio e nojo da ditadura. E ditadura nunca mais. Quem fala isso e olha o currículo do Bolsonaro, que defende tortura, ditadura e tal, deveria arquivar imediatamente o projeto de anistia. Ele não pode ficar navegando em águas turvas. Por isso, eu exijo que ele vá à tribuna e diga o seguinte: não vai ter anistia para golpista. A segunda questão é a questão das emendas parlamentares. Há 10 anos atrás era 2% o que se chamava a sobra do orçamento fixo, que é a despesa discricionária. Tá? Hoje, ela é 24%, 12 vezes mais. Em 5 anos, 187 bilhões de reais. Vão para quem? Os caciques do Centrão. E eles acham que não precisa ganhar a eleição para presidente, nem ter um programa. Sabe por quê? Deputado sabe levar emenda. Deputado conhece mais. Mentira! O que eles querem é satisfazer os prefeitos, os vereadores, que serão os seus financiadores. Ou seja, agradecidos, eles vão eleger os deputados daqui 2 anos. Além do mais, ele defendeu o parlamentarismo. 2 vezes derrotado por plebiscito no Brasil. Em 63, porque queriam impedir João Goulart de governar. Em 67, o PSDB perdeu longe o plebiscito, ganhou o presidencialismo contra o parlamentarismo e a monarquia. Por isso, nós devemos colocar nos seus devidos lugares a verdade. Ivan Valente falou tudo. Hugo Mota, eu falei para vocês, vou repetir, é ensaboado, escorregadio. No discurso dele, ele falou que nem Ulisses Guimarães, ditadura jamais, toda aquela situação. Mas fica lambendo borra-botas do PL em questão de anistia. Você vai colocar o PL da anistia para tramitar? Aí ele responde, não, depende. Depende da reunião de líderes, inclusive, estava tendo reunião de líderes agorinha. Depende da reunião de líderes, vai tudo depender. Ué, então não tô entendendo. Se o cara é contra a ditadura, aí o que ele tinha que fazer com esses projetos de lei que prevê anistia de golpista? Arquivar todos. E ele pode, André? Pode. Nem que seja tacitamente. O que é isso? Não declaradamente. Ele não coloca para tramitar, tá arquivado tacitamente, para não causar muita briga. Já que não quer causar muita briga, tudo bem. Mas não, ele fica dando palanquete. Ensaboado igualzinho Arthur Lira, gente. E a questão das emendas? E aí? É para os cacifes do Centrão. E ele representa quem? Ele está onde? No núcleo do Centrão. E como o próprio deputado federal Ivan Valente disse, meu lindo e minha linda, sequestraram 1/4 do orçamento discricionário de Lula. Nós estamos no parlamentarismo e não estamos sabendo, porque o parlamento ele não tem a competência e a obrigação de administrar. É por isso que o orçamento fica com o executivo, porque o executivo tem que prestar contas e tem que executar, tem que administrar. E qualquer pessoa para administrar uma casa, quando você vai administrar a sua casa, você administra a sua casa se não tiver dinheiro?
Você não administra. Você tem que pagar água, você tem que pagar luz. Se for de aluguel, você tem que pagar aluguel. Se for a prestação da casa, você tem que pagar a prestação da casa. É ou não é? Fazer a comprinha por mês e tal coisa. Senão você não administra nem sua casa. O que eles estão fazendo? Estão tirando poder do executivo enquanto eles tiram dinheiro do orçamento. Bilhões e bilhões de reais. E eles não têm a competência de administrar. Não lhes será cobrado a administração da máquina pública, mas será do executivo. Aí quando qualquer situaçãozinha não deu do jeito que foi, do jeito que tinha que dar, ai, a culpa é de Lula. Mas cadê o dinheiro para pagar as contas? O parlamento sequestrou. Isso eles não querem falar, não. E você acha que ele vai tentar fazer o quê? Continuar a mesma situação. Só que Flávio Dino não vai deixar, vai resistir. Por isso que eu digo, repito, vai ser muito atacado o Flávio Dino esse ano. Eles vão inventar um monte de coisa, mas o objetivo é descredibilizá-lo porque ele está tentando colocar moralidade em cima da questão do orçamento. Para pensar. Flávio Dino teve que suspender o pagamento de emendas porque eles não estavam prestando conta. Bilhões de reais não se sabia para quem ia, para onde ia e com que o dinheiro era gasto. Dinheiro público, isso não existe desde que o mundo é mundo, que começou a divisão daquilo que é público, daquilo que é privado. Um dos princípios basilares do público é o quê? 2. Primeiro, você não pode confundir o público com o privado. Privado é privado, público é público. O público não é seu. Primeiro. Segundo, prestação de contas. E o parlamento hoje quer agir como se o dinheiro das emendas fosse deles. E não é. E quer usar o dinheiro como se privado fosse. E não prestar conta para ninguém. Porque o seu dinheiro, meu querido, minha querida, você não presta conta para ninguém, a não ser para sua mulher. Porque senão, se você não prestar conta para sua mulher, você tá lascado. Mas enfim, você não presta conta para ninguém. Você gasta com o que você quiser. Porque o seu dinheiro é privado. Dinheiro público, não. Dinheiro público tem que ter rastreabilidade, tem que ter transparência, tem que ter publicidade, tem que ter moralidade, tem que ter finalidade pública. Senão é crime. Aí fica parecendo que dentro do Congresso Nacional tem o Alibaba e os 40 ladrões. Ou seria 400 ladrões? 513? Não, 513 não, porque tem muita gente boa lá. E aí? E o errado daqui a pouco vai ser quem? Flávio Dino. Que nem Alexandre de Moraes. O ditador quem é? Alexandre de Moraes. Daqui a pouco o ditador, comunista, não sei o quê, é Flávio Dino. Não obstante, Flávio Dino já tem dito que é comunista. Mas você tá entendendo? Tá, não tá? Então pronto. É uma sem vergonhice no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? É muita pouca vergonha. Agora, pouca vergonha só começou. A galera bolsonarista já está tentando barrar a isenção de pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Já estão na espreita e tentando ali sabotar o governo Lula para não aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é porque Nicolas Ferreira estava tão preocupado com o povo, não foi? Que fez aquele videozinho do Pix, que a gente sabe que, né? Toda situação ali de manipulação da opinião pública. Isso eles esquecem que votou contra imposto zero, alíquota zero para a cesta básica. E aí eles escondem também que eles votaram a favor da taxação da blusinha da Shein. Ai, 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 ai. Por isso nós temos que mostrar. André Janones alerta. Veja aqui. Uma bomba, saindo aqui agora do plenário da Câmara dos Deputados com a informação que eu já peço que vocês sentem o dedo e compartilhem ao máximo aí. Os deputados bolsonaristas estão articulando ali dentro para impedir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É isso mesmo. A gente aqui trabalhando 2 dias por semana, ganhando 40 pau por mês, e eles acham que vocês, o povo, tem que ralar, tem que trabalhar 6 dias por semana, folgar só 1 e ainda pagar imposto de renda. Eles alegam que quem ganha R$5.000 está, ó, que a vida ganha, tem dinheiro demais e tem que pagar imposto. Eu estou indo agora para o meu gabinete,
e vou começar a trabalhar nesse projeto de lei aqui para a gente conseguir isentar quem ganha até R$5.000, para a gente poder estar ajudando o presidente Lula, mas o mais importante agora é vocês compartilharem esse vídeo, divulgar isso, dar visibilidade para a gente poder impedir esses canalhas de impedirem a aprovação desse projeto. Tamo junto. Entendeu, gente? Essa é a mais nova. Estão articulando lá nos bastidores, nos corredores, para Lula não conseguir cumprir uma de suas promessas durante o período eleitoral de 2022, porque Lula prometeu que ia isentar do imposto de renda quem ganhasse até R$5.000. Aí o que a extrema-direita está fazendo? Os bolsonaristas, que para ele, quanto pior, melhor, estão articulando lá para não deixar andar e ser aprovado essa proposta do governo Lula. Eles não querem saber se isso vai ajudar as pessoas. Eles não querem saber disso. Eles só querem saber de sabotar o governo Lula. Para eles, quanto pior, melhor. E que o povo se exploda. É essa a situação. Então, compartilha a live, coloca aí, comenta. Pelo amor de Deus, esse povo é uma vergonha. Mas se a gente lembrar um pouquinho de Bolsonaro, né? Bolsonaro trabalhava com a crise, mesmo quando ele era presidente da República. Bolsonaro criava um caos, uma crise, uma mentira, um ataque toda semana. Porque ele queria criar uma situação de convulsão social para justificar o golpe de Estado que ele tentaria depois. É a mesma coisa esse povo. Eles tentam criar o caos social, criar um monte de mentiras e factoides, se fazer de santo, esconder o rabo deles e depois colocar a culpa em Lula para ver se Lula não consegue ser reeleito em 2026. Ou então a patifaria que eu mostrei para vocês na live de 8h30, impeachment, que é ridículo, que não tem base nenhuma. Então, toca no like e bota, sem anistia. E vocês, vocês não estão enganando mais ninguém, não. Tá difícil para vocês. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Veja outra mentira aqui que o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, esclarece. Veja essa outra mentira da extrema-direita. Cansa ter que ficar desmentindo fake news da extrema-direita fascista. Agora, a fake news do momento é dizer que o presidente Lula responsabilizou o estado do Rio Grande do Sul pelo déficit fiscal do governo, ou seja, os motivos pelos quais o governo não teria atingido o teto fiscal. Na verdade, o presidente Lula, numa coletiva de imprensa, disse o seguinte: se não fosse a maior tragédia da história do Brasil, que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano de 2024, e todos os recursos enviados pelo governo federal, que até agora chegaram na casa de 60 bilhões de reais, o governo federal teria atingido superávit, ou seja, gastado menos do que arrecadou pela primeira vez em décadas. E ele está falando a verdade. O valor que tem a mais é justamente o valor enviado ao estado do Rio Grande do Sul. E ele não está culpando, ele está explicando, porque a extrema-direita cobra do governo que tenha responsabilidade com as contas públicas, que não gaste mais do que arrecada, desgastam o governo o tempo inteiro nessa pauta. E quando o governo consegue atingir essa pauta e explica os motivos pelos quais não conseguiu ser 100% de aproveitamento, essa extrema-direita, que também cobrou o governo Lula durante a enchente no estado do Rio Grande do Sul, que o governo federal não estava mandando recursos, que o governo federal estava... Cansa ter que ficar desmentindo fake news. Cansa, mas é necessário. É necessário desmentir, porque senão fica parecendo que a mentira é verdade. Então cansa, mas é necessário a gente desmentir, a gente falar, a gente esclarecer, a gente explicar para derrubar as mentiras, para derrubar as máscaras e envergonhar as mentiras. Entendeu? Então é necessário sim. E aqui a gente tem que lembrar, né? Olha o boné que eles estavam usando. Comida barata novamente, Bolsonaro 2023. A própria Folha de São Paulo postou, para você ver o tanto que a situação tá feia. Inflação dos alimentos é de 57% no governo Bolsonaro. A própria Folha de São Paulo postou à época. A inflação dos alimentos é de 57% no governo Bolsonaro. E olha aqui, olha as fotos de vários sites de notícia. O povo na fila do osso para comprar osso durante o governo Bolsonaro. Quem é esse povo para falar de comida barata novamente?
Quando que no governo Bolsonaro teve comida barata? Nunca teve. Pra você ter ideia, durante o governo Bolsonaro, entrou em crise a indústria de como é que chama o trem de cachorro, gente? De ração de cachorro. Entrou em crise a indústria de ração de cachorro. Porque a ração do cachorro, basicamente, eles fazem com osso. E eles não estavam encontrando mais osso para comprar nos supermercados. Porque os supermercados começaram a vender osso para a população, porque a carne estava tão cara, que o povo não tinha dinheiro mais para comprar um frango, comprar uma linguiça. Aí o que eles começaram a fazer? Comprar osso. Eu nunca vou me esquecer, sabe quanto que eles vendiam o quilo do osso? Eu sei disso, porque um dia eu fui para a fila, não do osso, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Mas eu fui para a fila porque eu queria comprar um pé de galinha, porque eu como pé de galinha cozido na panela de pressão. Você pega o pé de galinha, limpa ele direitinho, tal coisa, e cozinha até derreter na panela de pressão. É puro colágeno, por isso que eu tenho essa pele aqui, gente. E eu não estava achando nem o pé de galinha para comprar. Aí eu fui descobrir o que estava acontecendo. Aí o cara falou assim, não, já vendemos todo o pé de galinha já pro povo. O povo não tá tendo dinheiro para comprar carne. Aí eles vêm e compram o pé de galinha. Você vira lá, vai lá do outro lado, na outra entrada do supermercado, você vai ver que agora a fila é do osso. Do outro lado lá, tava eles lá na fila do osso, no caminhão do osso, que tinha recolhido o osso para levar para a indústria de fazer ração. Só que o povo queria comprar. Aí o próprio dono do supermercado falou, então tá, R$3,99 o quilo do osso. Aí o povo correu lá e foi comprar osso. Eu vi, ninguém me contou, ninguém me falou. Eu vi essa situação. E agora esse povo, esses bolsonaristas, vem com esse boné aqui, lá na Câmara de Deputados Federais, exigir comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Além de serem canalhas, hipócritas, eles são debochados, porque isso para mim, para além de mentira e tudo, é um deboche, é um escárnio com a população brasileira. Porque assim, você ser oposição, você pode ser oposição. Você pode ser oposição, você pode criticar o governo, você pode fazer várias coisas, mas o mínimo que você tem que ter é senso. Senso do ridículo. Você tem que ter caráter para não tentar enganar as pessoas com mentira e fake news, que chegam ao extremo do escárnio essa situação. E eu não vou me esquecer da fila do osso que eu vi. As pessoas estavam brigando antes que acabasse o osso do caminhão. R$3,99 era o quilo do osso aqui no meu bairro. E eu vi essa situação. Quem tem memória, querido, quem tem memória nunca vai apoiar Bolsonaro. Agora tem um monte de gente que não tem memória e nem quer ter. Porque ele quer dar um de direita, elite, classe média, é o pobre metido a besta que acha classe média, é o classe média que acha que é elite, é o preto que acha que é branco, é o mestiço que acha que é branco, porque é o racismo estrutural. Em que ele é tão oprimido, toda aquela situação que eu sempre explico para vocês, que ele quer fazer de conta que não faz parte daquilo. Mas se tem casa, a casa veio da Minha Casa Minha Vida, do governo de esquerda. Se tem uma condição melhor da Bolsa Família, que é o governo de esquerda. FIES, governo de esquerda. ProUni, governo de esquerda. A Farmácia Popular, governo de esquerda. O SAMU, governo de esquerda. E aí? Pé de meia, governo de esquerda. Não, mas eu sou de direita. Por que não? Porque eu sou de direita. Ai, isso é trabalhar com ódio, com ressentimento, com a raiva do pobre, do negro, e de tão humilhado, não quer fazer parte disso. E acha que vai ser aceito por eles. Você não vai ser aceito por eles, você vai ser usado e descartado. Isso que vai acontecer, como sempre aconteceu. Agora, a esquerda é luta, é resistência. É tentar trazer justiça social e um pouco de igualdade para esse país. Onde 1% da população de 100, 1% detém quase 70% de toda a riqueza do país. Vai, que você que vai se lascar, que nem nos Estados Unidos lá. Ó. Estados Unidos, o que ele está fazendo? Ele vai se lascar, ele vai lascar com o povo americano. Ele não é autossuficiente. Está fechando ali várias pontes de negócio e de comércio.
Ô Lula, aproveita e entra. Aí entra e começa a vender para esse povo e comprar desse povo, porque vai deixar um mercado aberto para quem quiser aproveitar. E reitero, Estados Unidos não é autossuficiente. Não é autossuficiente. Daqui a pouco vai começar a faltar coisas lá na prateleiras lá. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, não se preocupe, não se preocupe. Nós estamos numa democracia. Fica quem quer, quem não quer vai se lascar e tá tudo bem. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até tem um gatinho aqui, travestido de mosquito me atentando. Sai! Muito obrigado pela sua sapiência, pela sua resistência. Tamo junto sempre. Às 16... Ó, voltou. Às 16h30 eu volto, se Deus assim permitir. Beijo no seu coração. Até mais, se cuida. Tchau, tchau. Eu fui. Gadinho, vai pra casa.